E esse tema eu quis trazer aqui porque é um tema que as pessoas, nossa, elas morrem de medo. Tem QA que evita isso daqui ao máximo. E na verdade é que é um assunto super simples. É um assunto que não deveria assustar ninguém, na minha opinião. Deveria ser um assunto que você realmente utiliza no dia a dia. Deveria ser algo que você queira utilizar. E a gente vai falar hoje sobre terminal, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre terminal. Vou mostrar um pouco sobre o Git Bash, que é um terminal que eu uso. Inclusive uso dentro da minha mentoria, porque eu acho ele um terminal mais simples de ser usado, tá bom? Na verdade não é só mais simples, ele tem outros motivos para serem usados. E vou mostrar também alguns comandos do terminal e como que ele funciona, porque eu não quero que ele seja um medo para as pessoas, eu quero que o terminal seja algo que você não tenha medo de usar, de jeito nenhum, tá? Pessoal, terminal é uma ferramenta que eu diria que ela chega a ser quase indispensável para um QA. A não ser que você está trabalhando como um QA júnior e manual, talvez você não precise utilizar tanto assim o terminal. Porém, se você quer se tornar um QA, um QA Engineer, um QA que realmente consegue as melhores vagas, um QA que realmente consegue trabalhar com automação de testes, consegue trabalhar com literalmente qualquer projeto no mundo moderno, né, no mercado atual, você vai precisar aprender terminal. E eu quero que você entenda por que eu estou trazendo isso. Porque tem muita gente que morre de medo daquela tela preta, que é justamente o nosso terminal. Mas gente, vocês não precisam ficar com medo e eu vou mostrar para vocês o quão simples é lidar com ela, tá bom? Pessoal, isso daqui é o terminal, o famoso terminal, é a tela que todo mundo tem medo, tá bom? E saibam para vocês que isso daqui vai ser o dia a dia de você, se você for um QA que realmente quer se tornar um QA competitivo no mercado, tá bom? Por quê? Para você rodar seus scripts de automação, você vai ter que fazer pela linha de comando. Se você quiser fazer instalação de um projeto, adivinha, você vai ter que fazer pela linha de comando também. Então, mesmo que às vezes você é um QA manual, como que você faz para rodar aquele projeto na sua máquina direto? Você vai fazer utilizando linha de comando, tá bom? Mene, comecei agora como QA, ou vou pegar minha primeira vaga, sou QA manual, nunca precisei usar, pelo amor de Deus, me fala que, ai meu Deus, fica tranquilo. Se você vai trabalhar como QA manual, é um pouco mais improvável, tá? Que você precisa utilizar o terminal. Man, existem formas de fazer sem o terminal? Existem. Mas eu vou mostrar para vocês como o terminal ele é rápido de trabalhar, tá bom? Então, ó, seguinte. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Qual tipo de terminal que eu utilizo no meu dia a dia? Eu utilizo o Git Bash. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando com máquinas, né, computadores, ou melhor, sistemas operacionais, a gente tem 3 sistemas operacionais que eles mandam no mercado, eles comandam o mercado basicamente. A gente vai ter o famoso Windows, que a maioria dos brasileiros utiliza, tá bom? A gente vai ter o Mac, o Macintosh ou macOS, e nós temos também Linux, certo? Pessoal, tem uma coisa muito doida. Basicamente, os comandos, né, se a gente for falar de linha de comando dentro de máquinas, os comandos do Mac e do Linux, eles se conversam basicamente 100%. A maioria dos comandos que funcionam no Mac funcionam no Linux e vice-versa, tá bom? E o Windows não, gente. O Windows é feito de outra forma, o Windows trabalha de outro jeito e ele não utiliza a mesma forma de terminal. Não utiliza. E isso acaba se tornando um problema. É um grande problema? Não, não é um grande problema. Porém, a maioria das empresas, principalmente empresas mais sérias e que vão contratar pessoas mais sêniores, você vai utilizar Mac ou Linux, tá? No seu dia a dia, tá bom? Tem algumas empresas que acabam te dando um Windows também, mas eu sinceramente não acho que todas as empresas deveriam te dar um Windows. O ideal mesmo seria trabalhar com Mac ou com Linux, tá bom? Pelo menos já tem mais ou menos uns 6, 7 anos, desde 2018, que eu só trabalho com Mac no trabalho, né? Porém, por que quando eu ensino terminal, eu não uso o terminal do Windows para os meus alunos, para os meus mentorados? Justamente porque o Windows tem os comandos diferentes do Mac e do Linux. E aí eu penso assim, poxa, mas imagina se meu mentorado, ele tá estudando para trabalhar como QA, e aí ele aprende todos os comandos do Windows, e aí chega e ele vai trabalhar com Mac ou com Linux. Ferrou! O que ele vai fazer, sabe? Aqui, ó, o Sean perguntou, visando esse cenário dos sistemas, consigo fazer o curso com um Mac Air? Com certeza, cara, você consegue. Inclusive, tá vendo como que é importante falar isso? Porque agora, o que acontece, pessoal? Como, por exemplo, imagina, o Sean, ele tem um Mac, ele tem um MacBook, ele tem um Mac Mini, sei lá. Poxa, ele gostaria muito de poder trabalhar com o Mac dele, só que eu tô ensinando comandos Windows.
E como que eu faço para poder mitigar esse problema, né? Como que eu faço para poder fazer com que os comandos eles se pareçam ainda mais? É simples. Peraí, talvez não seja tão simples. Aí. É simples. Você vai utilizar o terminal do Git Bash, que é justamente uma forma super simples de você poder simplesmente, download for Linux, né? Você pode fazer o download para Linux, você pode fazer o download para tudo, porque quando você está baixando o Git, que é um versionamento, é uma ferramenta de versionamento de código que todo mundo vai precisar utilizar, você pode baixar para o Windows também. E a graça é que o comando que tem dentro do Git Bash, né? Aliás, só de baixar o Git, você já vai receber o Git Bash, e os comandos que você vai utilizar no Git Bash, eles são justamente os mesmos comandos que no Mac e no Linux. Então, eu quebro todo esse problema que poderia acontecer. Nossa, eu tô usando Linux. Nossa, eu tô usando Mac. Nossa, eu tô usando Windows. Não tem problema. O Git Bash no Windows ele vai fazer a mesma coisa que ele faria no terminal, que é o terminal puro mesmo do Mac ou até mesmo do Linux, tá bom? Você não vai precisar se preocupar mais com isso. Aqui, o Pedro falou, ganhei meu computador da empresa com Windows. É normal, tá? Nem toda empresa vai dar um Mac, porque o Mac é muito caro. Mas se você for precisar trabalhar com automação de testes, cara, você vai, principalmente se for mobile, eles provavelmente vão te dar um Mac. E aí, galera? Eu mitigo esse problema de trabalhar com Linux, com Mac, com qualquer outro tipo de sistema operacional, pelo simples motivo de utilizar o Bash. Galera, o Bash ele vai funcionar da mesma forma, ele não é tão performático assim quanto eu gostaria, tá bom? E essa é a carinha do Bash. Se você já baixou Git no seu computador, você tem o Bash instalado, tá bom? E Bash é o melhor terminal de todos os tempos? Não, tá? Até porque isso é questão de gosto. Só que é tão fácil você ter ele na sua máquina que quando eu tô ensinando, eu tenho certeza que você vai trabalhar com ele.